Qual que é a próxima questão, você acha? Tem um termo que em português no Brasil se traduz por gênero fluido, né? Que é essa coisa que a gente estava falando. O gênero fluido significa que você não tem que se comprometer sequer com o seu gênero. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem ainda tem prazer em conhecer. Toda segunda, uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no podcast, ou no Território Eldorado, no Casa do Saber, ou ainda quemsomosnós.com.br. Hoje a gente continua a série, onde estamos discutindo o assunto gênero e sexualidade. Genética, construção social, nenhuma das anteriores. Vamos ver. Me parece uma discussão interessante que vem ganhando força com uma nova geração que acaba transitando entre várias tendências de comportamento sexual. Aqui com a gente, um dos pioneiros dessa discussão no Brasil, criador do Mix Brasil e de muito mais coisas que agregam a comunidade GLBTT, André Fischer. Boa noite, André. Boa noite. Quem é você? Opa, perguntinha difícil. Eu sou um cidadão do mundo, com certeza, que dedicou mais da metade da vida em pesquisar, pensar sobre questões relacionadas, eu diria até um tempo atrás, orientação sexual. Hoje em dia, eu acho que me motiva muito mais a questão de identidade de gênero do que qualquer outra coisa, na verdade. Qual que é a diferença que você faz? Orientação sexual, a gente está falando de homossexualidade, né, bissexualidade, heterossexualidade. Eu acho que essa questão continua sendo importante, mas eu sou muito aquariano, cara, assim, eu sempre penso, eu tô sempre insatisfeito com aceitar as coisas que já estão postas e colocadas e busco sempre as coisas para frente. Eu comecei a trabalhar com computação gráfica muitos anos atrás, quando não existia computação gráfica, montei a segunda produtora do país, né? Quando eu fui 20 e tantos anos atrás lidar com essa questão da orientação sexual, isso era um tabu muito grande ainda no Brasil, não tinha parada gay, não tinha nada disso, né? É por isso que você está aqui. Porque Hum. você foi um pioneiro nessa conversa, né? Nessa discussão de colocar isso publicamente e tal, não sei o que lá. Mas me diz o teu olhar, qual que é o olhar de diferença? Na tua ponto de vista, a partir gênero? do momento que um questionamento para mim que é mais recente, e é interessante, porque obviamente que a questão da orientação sexual parte de uma experiência pessoal, eu como homem gay e tal, percebendo isso, vivi isso fora do Brasil também, e ao trazer para cá essa experiência tentei, né, trazer essa discussão da maneira que eu enxergava que ela já estava acontecendo fora e que a gente aqui ainda não estava desenvolvendo. A questão da identidade de gênero para mim é mais interessante porque ela é uma questão mais, digamos, teórica, posto que eu não questiono a minha própria identidade de gênero. Sim. Eu me entendo como homem, né? Um homem gay e tal, mas entendo como homem, nunca questionei. Mas eu acho que é uma questão de tempo, essas divisões, né, de homem, mulher. Eu acho que isso vai perdendo tanto sentido, que a orientação sexual, a partir do momento que ela se define como uma pessoa, né, a orientação sexual a gente hoje em dia entende como você ter atração por pessoas do seu mesmo sexo ou de outro sexo, né, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A partir do momento que a construção da identidade de gênero, você desconstrói ela, assim, o masculino, o feminino, né, o homem e mulher, você entende como uma construção cultural, e elas passam a não fazer mais tanto sentido, né? Eu me acho como assim, eu sou homem, me entendo, mas assim, como eu me entendo um homem homossexual, né? Mas não quero ficar preso mais a absolutamente nada. A partir do momento que a identidade de gênero deixa de fazer sentido, o que falar orientação sexual? Aí isso então fica muito lá para trás, fica muito antigo, né? Se hoje em dia eu já entendo e conheço pessoas, né, que já não se identificam com o seu sexo biológico e não são os transexuais, eu tenho vários amigos transexuais, pessoas
que, né, nasceram homem, corpo Nasceram de mulher. XY. Mulher Vamos falar não... geneticamente, porque a gente estava falando com o cara de genética. E nasceram XY, mas se entendem como XX. Com XX. Eu entendo perfeitamente, mas eu acho que são pares no tempo. Obviamente que são pessoas que estão desafiando isso, estão levando essa discussão mais adiante, mas estão, de uma certa maneira, paradas no tempo, como eu, que me entendo como homem, porque eu acho que tem pessoas que já conseguem não se enxergar mais como homens ou como mulheres. Então, transexual... E você acha, e pelo que eu entendo, você acha isso bom? Você acha isso uma evolução? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente caminha para isso. Você geneticamente é homem, você fisicamente é homem, não é isso? Você tem um comportamento sexual gay, mas homem, não é isso? Você entende o que eu tô falando, não? Sim, mas qual a diferença? Assim, é da mesma maneira que você querer dizer que querer dizer que ser homem é você limitar culturalmente, porque assim, você tem um homem negro, o homem branco, a mulher negra, a mulher branca, a mulher... Classificações. São classificações. Aí assim sim. como eu acho que o homem e a mulher são também classificações. E eu acho que vai demorar... 100% classificações. Você não acha que tem uma sim. base genética que te... Uma base genética, não que seja determinada. Que é o quê? Que é menstruar, que é ter filho, que é o quê? Eu acho que é muito pouco para a jornada humana, para onde a gente caminha, né, para o potencial todo que a gente tem. A gente se prender a homem e mulher é muito pequeno. Foi muito engraçado nessa entrega última do Oscar que teve toda a discussão de gênero, de cor, né, de raça e tal. Num determinado momento, o apresentador lá, o Chris Rock, ele chegou e já colocou uma questão que ele acha que não faz o menor sentido. Por que tem classificação de melhor cor? Homem, melhor ator e melhor atriz? Por quê? Se o talento é igual, você tem que julgar a melhor interpretação, que é como a gente faz no Festival Mix Brasil já há bastante tempo, por uma questão prática, porque a gente tem atores e atrizes transexuais, então a gente já, desde que o festival começou... E ficaria difícil para você, ficaria inclusive esquisito você dividir uma atriz, uma atriz transexual, mas ela está fazendo de repente um papel, né, dentro era mais do Festival Mix Brasil, então a gente já determinou que é um uma prêmio coisa de só. Interpretação. Da mesma maneira, né, eu acho que essas especificidades são muito determinadas pela cultura. Então, eu acho que a grande questão que vem aqui agora é você discutir realmente identidade de gênero, né? Tem esse grupo todo, eu ainda não entendi a palavra, como é que traduz ela em português, porque é uma língua que tem masculino e feminino, de não binário, né? As pessoas que se consideram não binárias, ou seja, que não se consideram nem outro, né? Ou não querem estar presas nisso aí, e isso não significa ter que botar peito, ou não, simplesmente não se relacionam com isso. Eu acho que está aí a chave para a gente pensar a humanidade de uma maneira diferente, sem divisão nenhuma mesmo. Então não tem divisão de cor, assim como tem divisão de gênero. Diversidade, de ter tudo mesmo. Isso. Diversidade, quer dizer, a aceitação de que nós nos manifestamos de diversas maneiras. Exatamente. Ponto. Exatamente. Não que a gente está caminhando também para todo mundo. Mas é a coisa da sexualidade do 0 ao 6? A sexualidade do 0 ao 6, quer dizer, você tem um cara que é puramente homossexual, tem um que é basicamente homossexual, o que é bissexual, o que é basicamente heterossexual e o heterossexual da mesma maneira. Isso, e pronto. Isso, né? E pronto, mas eu acho que isso pode valer para o sempre, para tudo, para masculino e para feminino, por exemplo. A tua experiência pessoal, você virou gay ou você nasceu gay? Teu sentimento? Isso não foi uma questão para mim. Mas assim, em algum momento, então, tentando falar que gay é quem tem atração por pessoa do mesmo sexo, que fica difícil quando você já não quer mais falar em sexo. Mas supondo lá atrás, quando você ainda olhava as coisas desse jeito, você não, o mundo olhava. Eu ainda olho, eu tenho que o tempo inteiro ficar se lembrando de que você... Poxa, eu acho a coisa que andou, a coisa andou. Eu tenho que andar. Mas lá atrás, como você sentia? Isso é uma questão para mim que surge na adolescência, né? Eu não
não percebi, eu tive namoradas, né? Normal, vai indo normal. Olha, a palavra normal não é normal, difícil não de no falar. sentido, normal no sentido assim. Standard. Isso, standard, exatamente, concordo com você. Sim, né? E a partir do momento que eu comecei a questionar isso, já no final da minha adolescência, na verdade. Emocionalmente. Emocionalmente. E fui buscar isso, eu já trabalhava, eu fui fazer terapia. Eu pra mesmo se curar, é isso? Não, porque de tem forma aquelas alguma. coisas, né? Não. Que é impossível, né? Minha família é muito aberta, meu padrinho era gay, assim, a gente sempre conviveu. Não existia essa pressão interna. Interna, sim, mas acho que não tinha... Interna minha, né? Eu, Sei, André. mas não da família. Não da família, isso não era uma coisa que era... Legal, melhor, colocada. né? Melhor. Eu fui fazer terapia, escondido da minha família, eu fui fazer terapia e lá eu pude começar a falar sobre esse assunto, né? E precisei fazer mais uma viagem para o exterior, sempre viajei muito para o exterior, e fazer uma viagem para o exterior para conseguir, né? Ter uma primeira experiência e entender que fazia parte da tua vida. Isso era você naquele momento. É isso, por isso que não, né? Por isso que não tava rolando ali com a namoradinha, já tava uma coisa você meio não tava travada. muito feliz. Porque por o assunto é conta felicidade, disso. né? Isso, ou identidade, eu Lógico. se sentir identidade no sentido, é aqui que eu sou, né? No mínimo expressar o teu desejo da Isso. maneira como, né? Eu realmente. Como você sentia. Exatamente, né? Pô, eu consigo ter mais prazer dessa maneira. E ponto. Né? E ponto. Mas demorou para você chegar nesse ponto. Pra mim foi no final da adolescência, já terminando a faculdade, né? Foi Sofrido? Não. Porque o Brasil Eu era diria muito preconceituoso. Olha, é ainda, mas assim, ainda era muito mais. Ainda tá certo? mas assim, eu sempre dei a sorte, primeiro de estar numa família que, né? Não era um assunto. Que isso não era um assunto. E eu, na verdade, demorei a contar pra minha família por uma questão interna Mais minha, sua do porque que quando da eu família. contei foi tipo, tranquilo, beleza, e daí. E também eu fui criado em Ipanema, que também era um lugar onde essas questões Valia tudo, eram mais, né, ali nos anos 70 e tal. A diversidade fazia parte do raciocínio da... Não era uma coisa tão complicada, né? São Paulo ia ser mais difícil, eu acho. Eu não sei, que quando eu cheguei em São Paulo também, eu vim pra cá atraído, né? Eu comecei a frequentar o Madame Satã, finzinho do Madame bacana, Satã, que era uma coisa super legal, que eu vinha do Rio pra, né? Então, o meio das pessoas com que eu frequentava aqui também, imagina, não tinha nada, não tinha essa questão. Não tinha claro. nada disso. Daí você foi para os Estados Unidos, de alguma maneira você... Conheci o movimento gay lá, na verdade, que sempre viajei muito, mais para a Europa até, mas nos Estados Unidos eu conheci aí com amigos que tinham mudado para lá e tal, eu conheci o movimento gay através da cultura, na verdade, foi através de um amigo que foi trabalhar no Festival de Cinema Gay Lésbico de Nova York, que eu conheci o movimento de lá, o Karim Ainuz, um cineasta que tem feito um monte de coisa bacana aqui também. E lá eu conheci o movimento, né, como estruturado enquanto movimento político. Foi aí que você falou, bom, preciso levar isso para o Brasil ou não? Foi, exatamente. E por quê? Por que você achava que tinha que liderar? Não sei se a palavra é essa, mas de alguma maneira... Não, liderar não, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Por quê? Porque você podia só falar, ok, né, estou bem, agora achei o meu lugar no mundo nesse sentido e ok, não necessariamente... Eu acho que que te fez falar assim, eu quero ir lá e quero... Eu acho que talvez primeiro uma necessidade, não quero parecer maior do que eu mesmo não, mas uma vontade de mudar o país mesmo. Não, mas normal, né? Acho que é isso aí. Eu me mudei para São Paulo, né, num momento pós-plano, sei lá qual dos planos, achando que o Brasil naquela época ia dar certo, né? Então, aí vamos lá, vou construir em São Paulo, que eu acho que São Paulo é mais, né? O Rio estava muito decadente na época. Cosmopolita, né? Dali dava para você, né? E eu acho que nos anos 90, ali, quando eu comecei a fazer isso, também era uma... Eu acho que foi um outro momento também ali de achar que dava para mudar as coisas, né? E como essa era uma questão que para mim estava... Era importante. Eu tinha entendido... Pessoalmente, né? Importante. Pessoalmente eu acho e que é politicamente, né? E eu acho que trazer isso aqui pro Brasil, porque eu não tava... né? Na época, não pensava em
mudar do Brasil. Então, já que eu tô aqui... Eu quero mudar o meu país. Eu acho que dá para mudar aqui o entorno. Isso. Eu tô numa posição onde, né? E eu continuava trabalhando com a minha produtora de computação gráfica e eu montei começou assim, comecei montando uma galeria onde trazia esses assuntos e aí... mercado Mundo Mix, não é isso? Ou eu tô dando um salto? Claro, o Mercado Mundo, é logo depois, mas o Mercado Mundo Mix era a lojinha do Festival Mix Brasil. Tem uma coisa que, assim, eu não sei como colocar isso, assim, eu também, imagina, se não existe nem mais identidade de gênero que falar esquerda e direita, né? Não, mas é que a gente precisa usar alguma palavra para tentar dizer, mesmo que você fale, ela não vale muito. Eu sempre tive um pensamento, meu pai foi caçado. Mais de esquerda. Meu pai foi caçado, essa foi a minha formação. Liberalismo social e justiça social. Mas ao mesmo tempo, mais ligado a isso. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui um empreendedor. Então eu acredito na iniciativa privada, né? Acredito mesmo, assim, acho que, né? E gosto de empreender. Então, assim, por exemplo, a maneira como eu encontrei de dar minha contribuição, primeiro através de um movimento cultural, né? Porque eu sempre participei, mas não diretamente, de movimento político, do movimento político mesmo ali, dos grupos. Sempre achei tudo muito chato, essa coisa, né? Já fui um monte de reunião de partido político, achei tudo uma chatice imensa. Admiro quem tem estômago, não é saco, saco mais embaixo, mais em cima, estômago. E eu achei que, assim, óbvio que tinha o mix e para fazer o mix na época, hoje a gente tem, né, patrocínios de instituições, a gente consegue, mas eu passei os primeiros 10 anos, eu batia na porta e as pessoas me recebiam porque elas me achavam simpático, que queriam ouvir o que eu tinha a dizer, mas não tinha um tostão para fazer nada. Durante 10 anos eu fiz o festival tendo que arrumar recursos para fazer esse festival. E eu achei que, assim, a gente precisava, então, até por o meu contato com essa história ter sido nos Estados Unidos também, e tinha todo um discurso de mercado LGBT, que na época se chamava mercado gay, GLS, talvez. GLS foi a gente vocês aqui. Fizeram, né? Como uma maneira de tornar ele mais palatável, né? Eu achava que uma maneira interessante, eu sempre falei assim, que eu dizia, esse era o meu discurso antigamente, assim, que eu era .com por convicção ideológica, né? Então, assim, a ideia era realmente, assim, era criar um mercado. A contribuição. Não, a maneira de atrair um patrocinador é dizer, tem gente que existe um mercado. Mas eu entendi que ia demorar muito para vir esse patrocinador. Estados Unidos isso foi feito assim. Claro, né? mas aqui ia demorar muito. Então... Agência de viagem, sim, né? Sim. Que tem agora aqui também, né? Mais ou menos, acabou já tudo um pouco. Já acabou, esse mercado acabou. Mas eu achei que, assim, que era importante estruturar como mercado. Eu estava ligado, eu trabalhava com computação gráfica, eu estava ligado nessa área, então eu criei antes de ter internet, essas coisas, eu criei um BBS, que era uma rede ali para botar as pessoas e as pessoas pagavam por mês ali como uma maneira de gerar um recurso para poder pagar o mínimo para as pessoas que estavam ali, pagar o meu aluguel pelo menos para poder fazer isso. Então, assim, ficar vivo. Então foi criar criar um negócio que fosse baseado no mercado gay na época, né? Na época gay. GLBT, depois LGBT. GLS foi o termo que a gente criou na época para as pessoas entenderem e os simpatizantes todos se sentirem confortáveis. Foi inteligente. Foi bacana. Porque não excluía ninguém. Sim, as pessoas podiam se considerar simpatizantes, né? Claro. Então esse foi o caminho, assim, né, de criar, contar essa história do mercado, né, trazer para aqui essa ideia do mercado como uma maneira de ser incluído. Eu entendo e entendi muito rapidamente também que esse discurso ele tinha uma dificuldade, e eu percebi isso muito rapidamente, que ele excluía o gay pobre, né? Então você é aceito só se você desde que você seja um mercado. Desde que você é mercado. Num país onde metade da população está excluída do mercado, mais, né? Naquela época até mais. Até do que mais, hoje. né? Mais do que hoje. É um discurso complicado. Então eu não usava como discurso, eu usava simplesmente... É um discurso de direita no final, porque você não incluía, né? Sim, ele serve para os Estados Unidos, onde você pode, né? Existe uma classe média que é o que gigantesca, manda... Quem é o excluído realmente existe lá também, mas ele é pequeno. Então você está incluindo 90% da população quando você fala isso. Aqui não.
qual que é o estágio hoje de pensamento que você estava começando lá no começo, que é seu também, mas qual que é o estágio que a gente está hoje de pensamento sobre isso, sobre sexualidade, gênero, onde a gente está? A gente é muito amplo, né? Porque tem a gente quer encarapar, tem os fundamentalistas que acham então que a gente me conta essa diversidade de pensamento. Quais estágios, então? Vou colocar no plural. Como é que está isso? Eu acho que nesse momento, né, essa coisa toda acontecendo nos Estados Unidos agora, né, essa polarização, né, sei lá, é difícil até, eu acho que tem uma vantagem nisso tudo, esses fundamentalistas brasileiros aqui, por exemplo, a gente não precisa falar do Trump, porque o Trump é até difícil falar que ele é fundamentalista, ele é uma coisa meio um circo ali, né? É uma metralhadora giratória, ele atira pra tudo até lá. Mas você vê aqui, por exemplo, no Brasil, eu acho muito engraçado que as pessoas falam, nossa, que momento horrível que a gente está vivendo, né? De conservadorismo. Eu entendo, é horrível você ter que ouvir e ver determinadas coisas, né? Eu faço muito a Dutra, você tem momentos da Dutra que só tem rádio realmente de barbaridades fundamentalistas, evangélicas, dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo isso força as pessoas a se posicionarem um pouco, né? Vamos ver o que vai dar lá nos Estados Unidos dessa história aí, mas de qualquer maneira isso força as pessoas a se posicionarem. Eu acho que tem muita gente, eu conheço muita gente, heterossexuais, sei lá, não quero botar label mas de nenhum, mas vamos usar as palavras, está tudo super entendido, que todas as palavras estão limitadas e não estão falando. Isso. Mas a gente tem que usar alguma coisa, senão a gente vai fazer mímica. Sim, tá chega um momento que as pessoas precisam se posicionar sobre determinadas coisas. Assuntos. Sobre determinados assuntos. Porque quando se cria um embate, as pessoas têm que se posicionar. E eu acho que isso, na verdade, o que aconteceu fora do Brasil, a gente aqui ainda é muito atrasado, mas assim, fora do Brasil, eu acabei de voltar da Irlanda, onde foi o primeiro país que teve um referendo sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Irlanda é um país católico, mega católico, super conservador, no sentido religioso, as pessoas... Foi a primeira vez que realmente um país teve que debater porque ia votar, porque isso aconteceu em outros lugares, mas porque os deputados, o Congresso, o presidente... E não um plebiscito. E aqui então, loucamente, foi o Supremo que decidiu, né? Então aqui então não teve nem essa discussão. O Dom Pedro levantando e declarando independência. Ainda bem, porque ainda bem, provavelmente não passaria. Ainda bem, porque a discussão aqui é muito rasa. Exatamente. Ainda bem, a gente deu sorte. É ruim por um lado, mas foi pro lado certo. Veja o que aconteceu. Na Irlanda, a partir do momento assim, que as pessoas foram obrigadas a pensar, e eu tenho amigos na Irlanda, conhecidos, que nem gays eram, e que de repente eles me contaram que no processo, no final das contas, eles estavam indo para a rua em manifestação pelo casamento. Que é bacana. Sim, porque quando começa a discutir, nossa, os argumentos daqui são tão absurdos. Eu preciso defender. Você não está defendendo só a causa, você está defendendo outras coisas. Isso representa um retrocesso que engloba a vida. Claro. Então eu vou me posicionar, isso aqui... Não posso deixar acontecer isso, porque isso é um passo para outras coisas. Passa a ser uma bandeira que, tipo na Espanha, né? Quando entrou lá o sapateiro, que ele em um mês aprovou o casamento, adoção, tudo de uma vez, porque ele queria mostrar que a sociedade estava avançando. Não que ele fosse um militante dos direitos LGBT, mas isso era uma sinalização, né, para o mundo, para a Espanha, de que isso era uma questão importante. Da mesma maneira, aqui a gente é muito atrasado, as coisas aqui demoram um monte para acontecer. Eu acho que essa discussão talvez não teria se colocado e não teria forçado muita gente a se posicionar se não tivesse os felicianos da vida. Os felicianos falando. Né? Porque aí você vê o Feliciano falando aquelas barbaridades. Como presidente da Comissão dos Direitos. Aí fica mais complicado. Ele foi colocado no único lugar que ele não poderia estar. Aí uma pessoa que, né, não que ela fosse contra ou a favor, mas assim, quando ela vê o cara falando aquilo... Era indiferente e de repente ela teve que se colocar. Peraí. Qual que é a próxima questão, você acha? Tem um termo que em português no Brasil se traduz por gênero fluido, né? Que é essa coisa que a gente estava falando. O gênero fluido significa que você não tem que se comprometer sequer com o seu gênero. Isso obviamente é um conceito que já existe, já tinha vindo há muito tempo, mas no ano passado, no Mix Brasil justamente... Ficou mais forte. Ficou mais forte, eu fiz uma palestra de uma
ex-ativista, ela continua sendo ativista, mas enfim, ela se identificava como uma lésbica butch, daquelas, né? E que o que ela diz... Antiga sapatona, sim. Ali, daquelas ali, né? E ativista. E ela disse que ela tá agora com 60 anos e ela tá casada com um ex-crossdresser. Então, assim, um cara que também já... Não, mas ele não é mais crossdresser. Não é mais crossdresser. Ela também já não é mais... Difícil ela ser militante lésbica casada com um homem. É, complicado. Difícil. Ela perdeu a... Mas um cara também que, obviamente, tem um feminino muito forte, né? Mas ele não se veste mais de mulher. Não, mas eles têm uma relação poliamorosa e ela tem uma namorada, ele também tem uma namorada, enfim. Ela encara de uma maneira diferente, né? O masculino e o feminino, o heterossexual e o bissexual, porque na verdade ela tá com outra pessoa. A verdade é essa, ela tem uma relação com outra pessoa e aí ela é outra mais pessoa. Ainda, lógico, claro. Então por que ela vai se prender por que ela tem que ser coerente durante a vida? É mais ou menos isso. Então o seu gênero é fluido. Se o seu gênero é fluido, você não Alguns são, para outras pessoas não tem essa necessidade, não é isso? Ou você acha que quem não tem está se reprimindo? Assim, porque tem gente que... eu vou te falar sobre repressão. Eu tenho uma coisa que eu tenho falado bastante com amigos, pessoas próximas nesses tempos, que é a questão, para mim, que eu descobri do meu preconceito, né? Um preconceito que eu tinha com relação a assexuais. Pessoas, né? Não têm desejo. Que não têm desejo, que não exprimem, né? Não sei nem se tem desejo, mas não fazem sexo. Eu sempre, a minha vida inteira, e eu repetia isso, falava, nossa, não existe assexual. Assexual é um reprimido, é uma pessoa que não... Por quê? Se, assim, se o gênero é fluido, se a sexualidade é fluida... Pode se manifestar de qualquer maneira. E a pessoa pode ser assexual durante um período da vida, ou pode ser assexual a vida inteira. Sei lá, pode morrer antes de virar sexual. Ela está algo, né? Você tá. Não é que ela é, você ela está homossexual, você está transexual, você está homem, você está mulher. Eu acho que essa que é a... Mas e se a pessoa não tiver vontade de mudar? Ou verdadeira? Se morrer antes. Verdadeira. A questão eu acho que é essa. Porque só tempo. Se você viver 1000 anos, eu não sei se eu viver 1000 anos, eu assim, né, 50, pode ser que eu chegue aos 70... Com outros desejos. Com outros desejos. Nesse momento, para mim, isso não mudou muito. Não mudou para você. Nada, por enquanto. Então, é isso. Então. Mas se eu viver vamos pegar você. Anos... Vamos pegar você. Você não sentiu nenhum outro tipo de desejo de se manifestar de outra maneira a sua sexualidade, tá? Não. Ok. Também não está errado, tá? Não, lógico Você se sente errado de não estar sendo fluido? Lógico que não. Mas o que eu acho assim... também vira um treco louco, você tem que ser fluido. Lógico, não, né? Mas aí tem uma coisa que é uma patrulha, por exemplo, que tem das pessoas, não é nem pra dizer dos gays, mas é uma patrulha das pessoas, por exemplo, para uma pessoa que se assume bissexual, e você fica, imagina que é bissexual. Lésbica, é um gay. Lésbica que tá fingindo que é bissexual. Ou ex-gay que deixou de ser gay também, que é traidor, não é isso? Então, imagina, cara. Eu conheço um cara que era gay, casou com mulher, teve filho. Ok. E ok. Porque senão ficou o preconceito ao contrário, né? Se é fluido, se o gênero é fluido, o teu desejo é fluido. Eu não sei se pode ser, não é isso? Ele é. O que pode acontecer é que você pode... Morrer antes de Não sei, parece engraçado demais isso que você tá falando. Não é se descobrir, porque não é se descobrir, é de ter contato... Transformar o seu desejo. Transformar o seu desejo. Tá. Se você acha que uma pessoa que vive quando você fala isso, assim, com certeza a pessoa vai mudar o desejo. Não, com certeza vai mudar, não. Com certeza acho que é fluido. Pode ser que você viva 100 anos, 200 anos. E não. Você continua com o mesmo desejo. É o 0 a 6? Pode mudar. 0 a 6? Você tem o 0 e você tem o 6. Isso. Pode mudar. Ou não. Sim. É que o fluido pode ser que não flua. Tá certo? Mas honestamente, não por repressão, honestamente não muda. Faz parte. Né? Também. Faz parte Porque senão você fica com uma obrigação. Não. Tem que tomar cuidado com isso, né? Parece que tem uma obrigação não. Se é fluido. Uma hora vai ser outra coisa. Se é fluido, não tem obrigação a nada. Sequer a ter desejo. Quem você acha que somos nós, humanos? Eu acho que a gente está no caminho, a gente falou muito sobre isso, né?
nesse programa sobre a gente tá trilhando um caminho, todo mundo no mesmo barco, no final das contas, né? Mesmo que muita gente não saiba disso, né? Mas tá. Mas tá, independente da cara ter consciência disso ou não, o barco é o mesmo. É o mesmo, e a gente tem que torcer para não ser um Titanic, né? Tem que torcer para ser um... Que dê tempo dessas coisas acontecerem, porque é capaz da gente se explodir antes. Mas a gente tem que entender isso. Acho que a partir do momento que a gente entende isso, que a gente está aqui, né? Somos todos nós, estamos todos juntos no mesmo barco. Quando a gente entender isso de verdade lá dentro, muda a compreensão, né? Ainda que para mim, eu quero uma relação monogâmica tradicional heterossexual, ok, good for you, mas eu tenho que entender que o outro que quer uma relação né, poliamorosa sem divisão de patrimônio, bom para eles também. Então eu acho que tem muito trabalho para advogado nesse meio do caminho, mas eu acho que é isso, a gente tem que entender que nós somos uma tribona, na verdade. Eu li muito tempo atrás um livro que interpretava Nostradamus e que dizia que o final dos tempos era o momento onde a gente ia ter o contato com extraterrestres, né? Que eu acho que talvez precise a gente passar por isso para a gente entender que a gente, né? Nós somos únicos, né? Assim, aí a gente vai ter que entender. Faz parte da mesma aí a gente coisa. vai ter que ampliar a nossa compreensão, né? Nesse momento de que a gente é parte de um muito maior, porque ainda tem os outros. Claro. Mas eu acho que no primeiro momento a gente vai conseguir entender que, olha, todo mundo que está aqui é a mesma coisa. Já vai ser um passo muito importante. Vai ter que ser, num primeiro momento, talvez por oposição ao que está de fora. Ao que vem de fora. Mas a gente vai ter essa compreensão de quem somos nós, pelo menos enquanto, né, essa turminha que está aqui nesse planeta. Então tá, mas vamos botar o Raul Seixas, chamar o disco voador, não é isso? Boa, obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.